Muito bem, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, esse é o nosso review. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, ao canal da Igreja Adventista da Promessa em Vila Medeiros. E nós queremos agradecer a tua audiência, pedir a você que fique com a gente até o final. Como vocês sabem, esse é o nosso trabalho aqui de reprisar ou falar, conversar sobre a mensagem que foi transmitida no último sábado. Nós aqui adotamos a maneira de trabalho de pregação em séries. Então, estamos começando agora no mês de outubro uma nova série de pregações, linkando aí com a Reforma Protestante, e o mês de outubro é o mês da Reforma, promulgada lá por Lutero em 1517. Nesse ano, a Reforma Protestante, ela comemora seu 507, né, pastor? 507 anos da Reforma Protestante, e para isso nós temos aqui o pastor Alan Rocha, que é o nosso pastor, que pregou no último sábado, e nós vamos conversar então sobre esta série, sobre este assunto. Quero convidar você a ficar com a gente até o final e a compartilhar também esse conteúdo, que além de ser muito edificante para a sua vida, vai edificar também a vida daqueles que tiverem acesso, tá ok? Então eu queria dar as boas-vindas aqui ao pastor Alan, que está com a gente aqui neste momento. Paz do Senhor, pastor Eurídice, eu cumprimento também todos os irmãos com uma boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que a pessoa vai estar assistindo, mas eu cumprimentar aí a todos e desejar que a gente tenha um bom momento aqui de reflexão. Muito bem. Bom, esse tema é um tema bem interessante para todos nós, como Igreja de Cristo. A gente sabe que existe a Igreja cristã, ela é universal, ela é única, ela é a Igreja de Cristo, tá? Mas no período histórico, ao longo da caminhada, aqueles que conhecem a história sabem de algumas situações que aconteceram, e então a gente vai chegar a um momento em que a igreja tem a sua divisão. Então permanece uma igreja, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, e surgem os protestantes, que somos nós, né? Sim. É um assunto às vezes um pouco embaraçoso para alguns que não conhecem a história. Tem muita gente que frequenta a igreja que não sabe exatamente o que significa, né? A gente fala 31 de outubro de 1517, Reforma Protestante, tá? Mas o que é isso, né? Então penso que é importante a gente dar uma pincelada sobre essa questão de sermos protestantes a partir daquele momento lá de 1517. Ok, sobre a Reforma Protestante, é um movimento histórico, né? Liderado ali, vamos dizer assim, a pessoa mais proeminente do movimento é mesmo Martim Lutero. Martim Lutero, como foi dito aqui, no dia 31 de outubro de 1517, ele pregou nas portas, né, na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, suas 95 teses. Eu até falei isso na pregação, que era o esboço da pregação dele naquele dia. Ele pegou uma cópia daquelas 95 teses e pregou em seguida ali do púlpito, né, daquela igreja, em que ele denunciava algumas coisas que estavam erradas na igreja, algumas coisas que tinham acontecido. E esse protesto dele fazia eco com muitas outras vozes que nesse período desejavam que a igreja se acertasse em algumas coisas, em algumas questões, retornasse para a Bíblia. Então ele deu início ao que a gente chama de Reforma Protestante. Não começou com Lutero, porque muitos outros já tinham lutado, né? E não terminou nele, porque também continuou outras pessoas, e foi um movimento que foi se estendendo pelo mundo, se espalhando com essa ideia. Mas assim, a Reforma Protestante dá origem então à Igreja Protestante, ou à Igreja Evangélica como nós conhecemos hoje. Por isso é importante a gente saber dessa história, né? Para a série, a nossa ênfase está no conteúdo da Reforma Protestante. Muito bem. Né? Porque a Reforma Protestante, ela tinha sua mensagem, sua proposta, e essa mensagem pode ser condensada em cinco afirmações, né? Os 5 postulados, também conhecido como os 5 solas, né? Latim quer dizer somente. Somente. Né? 5 solas, quais são? Sola Scriptura, que é somente a Escritura; sola fide, que é somente a fé; sola gratia, que é somente a graça; solus Christus, que é somente Cristo; e soli Deo glória, ou seja, somente a Deus glória. Então, esse era o conteúdo, né, que naquele contexto trouxe
libertação para muitos, trouxe a oportunidade de uma reflexão e fez surgir então o que a gente chamou de igreja protestante ou igreja evangélica. Muito bem. Então estamos abertos para a reforma. Sim, esse é o título da série. Da nossa série desse mês. Reforma logo dá uma conotação assim, faz a gente pensar na reforma de uma casa. E claro que da reforma protestante trata-se de uma reforma espiritual. Então a gente até usa a figura de uma construção, a figura pensa isso como que a igreja precisa ser reformada. Aberto para a reforma é um título pensado para fazer mesmo um trocadilho e fazer a gente pensar sobre. Geralmente quando a gente vê uma construção, uma reforma, está lá, aviso, fechado para reforma. E nós entendemos que, na verdade, a proposta de Deus para nós é que nós estejamos abertos, né? Que eu e você estejamos abertos para a reforma. Até eu cito na reflexão que era um lema dos reformadores, uma igreja reformada, sempre reformando, no sentido de que a igreja sempre precisa estar disposta a refletir seus atos, a retornar naquilo que está errado, a verificar aquilo que precisa ser mudado, transformado, e sempre está retornando ao Evangelho, né? Sempre está disposta, sempre está aberta para essa reforma de Deus na sua história. Muito bem. Então somos protestantes porque nascemos de um protesto, né? Lutero, ele protesta contra alguns postulados mesmo da igreja, em que eles firmavam algumas doutrinas que não tinham base bíblica. E aí, quando o senhor fala abertos para a reforma, talvez fosse essa a expectativa que Lutero tivesse, porque na verdade ele não queria se separar da igreja ou romper com a igreja, mas era promover uma reflexão, trazer de volta a palavra, reformar a igreja. E me parece que a igreja não estava muito aberta à reforma, e por isso depois acabou surgindo então o movimento protestante. Pastor, especificamente sobre a palavra de hoje, tendo em vista que nós teremos pelo menos mais 4 para falar dos 5 solas, né? Hoje o senhor falou bastante sobre a questão da escritura, a importância da escritura, a relevância da escritura. Foi isso também uma das molas propulsoras da ação de Lutero em Wittenberg. Porque ele olha para o panorama, para o contexto religioso da época, e ele percebe que algumas das práticas que estavam sendo ensinadas e praticadas não tinham base na escritura. Sim. E então aí o senhor falou também sobre o tempo da antiguidade, a era da modernidade e a pós-modernidade. Então, queria que o senhor desse para a gente uma pincelada sobre essa questão da importância dessa declaração de ser somente a escritura, somente a palavra como única regra de fé e prática. Nessa questão dos 5 solas, a proposta da série é dizer que os 5 solas ele é a essência do Evangelho, o resumo do Evangelho, e que o Evangelho foi aplicado no contexto de Lutero para cura e que nós podemos aplicar também no nosso contexto. Cada contexto é uma situação diferente, mas também o remédio é o mesmo. No caso de Lutero, na época, né, nós estamos falando do início de 1500, uma das coisas que a igreja declarava naquele contexto, e não é muito diferente hoje ainda, é que para Lutero isso era problemático, que a igreja declarava que além da Bíblia, não era só a Bíblia, mas também a tradição da igreja era fonte de inspiração, de autoridade, e que também o próprio magistério, né, quer dizer, o colégio de bispos, os líderes da igreja, especialmente os papas, tinham também condição de ensinar a igreja. Então, a base de autoridade da igreja não era só a Bíblia, mas também a tradição e também o que os teólogos e os bispos haviam escrito. Lutero identificou que a falta de critério na palavra fez com que a igreja se desviasse, como o caso da venda de indulgências e tudo mais, e que era necessário então retornar para a pregação da palavra. E quando ele declara só a escritura ou somente a escritura, é a declaração de que a Bíblia é a palavra de Deus. Até aí se concordam, né? Que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que somente ela é a nossa regra
de fé e prática. Que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E que a gente precisa abandonar qualquer revelação a mais que a Bíblia, né? E qualquer sentimento ou pensamento de qualquer homem, né? A Bíblia é acima da tradição, a Bíblia é acima de qualquer outro livro. E a Bíblia é o único livro que a gente deve se basear para a gente ter a salvação. Só a Escritura tem isso, é a declaração de que a Bíblia é autoritativa, que ela é inspirada, que ela é suficiente, né? que a Bíblia é inerrante. Essa é a ideia de que a palavra de Deus tem esse papel. E naquele contexto, essa afirmação, o retorno das pessoas para a Bíblia trouxe um avivamento naquele período. A gente fala da salvação pela graça, que Lutero trouxe, a justificação pela fé, mas isso só foi possível porque se voltou para a palavra, voltou para o Evangelho. Muito bem. O próprio Jesus vai dizer em João 7,38, né? Aquele que crer em mim, conforme diz as Escrituras. Então a fé evangélica, a fé cristã, precisa estar em conformidade com aquilo que diz a Escritura. Então, hoje nós ouvimos muito sobre isso, e a questão toda é assim: quando nós tiramos a Bíblia, então, pelo que entendemos na sua palavra, nós perdemos a bússola, perdemos o mapa. Sim. Consequentemente, saímos do caminho. Porque a palavra de Deus é quem vai nos guiar a toda a verdade. É ela que o próprio salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés, e a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, se a gente tira da palavra essa autoridade ou diz que ela não é a única regra de fé e prática, a gente corre o risco de sair do caminho que nos conduz à vontade de Deus. E aí nós ouvimos também na pregação a questão dos tempos. No tempo onde a religião tinha os seus fundamentos, tinha sua importância. Depois as pessoas se decepcionaram com a religião e então disseram assim: bom, a religião não é legal, não é correta, a gente vai confiar na ciência. E chegamos em nosso tempo agora que nem a ciência nem a religião, chegamos ao tempo do relativismo. E esse foi o principal assunto da sua pregação nesta manhã, né? Que a Escritura ou a palavra de Deus, ela é o remédio para esse câncer da humanidade hoje, digamos assim, essa doença terrível chamada relativismo. O senhor fala um pouquinho para a gente a respeito disso também? O relativismo é uma corrente filosófica, né? Uma crença de que não existe absolutos. Não existem absolutos. É o abandono total de absolutos, né? A ideia é assim: não existe verdades absolutas, né? Isso é uma herança aí do que a gente chama de pós-modernidade, né? Pós-modernidade é um tempo que começa depois da Segunda Guerra Mundial, que tem a ver com essa decepção com tudo, e que a única coisa que as pessoas se baseiam em suas próprias opiniões e experiências. É a axologia. É o que eu acho, é o que eu penso, essa é a minha opinião. E o desprezo a tudo que é verdade absoluta, tudo que é absoluto. E aí tudo, nesse sentido, se torna permitido, né? Permitido, relativo, né? Até comentou que nesse contexto o problema do mal é relativizado. Assim, o que para você é mal, na minha opinião, não é mal, e aí é relativo. A opinião das pessoas sobre aborto é relativo. A opinião das pessoas sobre a eutanásia eu penso uma coisa, mas não é o que você pensa. E como eu não tenho nenhum absoluto, então quem está certo? Não existe ninguém certo. Então, nesse sentido, não existe certo ou errado. Então, tudo é relativo. A gente fala até das questões de sexualidade. Tudo é relativo hoje no nosso tempo. Isso faz parte da maneira como a sociedade funciona. Porém, o problema, que é o alerta, porque a gente está falando sobre igreja, é que o relativismo, que é essa ausência de absolutos e que tudo não existe certo, errado, essa questão, infelizmente tem invadido as igrejas. Tem invadido. É um conceito, uma forma de viver, né? Na sua opinião, pastor, qual que é assim, digamos, são vários, mas qual que seria o maior prejuízo para a igreja cristã que abandona o fundamento da palavra e abraça o relativismo? A questão maior é que nós somos o povo da Bíblia. Sim. E a Bíblia, ela prega absolutos de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia vai dizer assim que Jesus é o único caminho, né?
O fato de você não ter a Bíblia como a sua única regra de fé e prática, você se torna subjetivo em tudo e não tem mais critério para nada, né? Como diz a música, vale tudo, né? Agora, e aí não tem mais critério para nada. Agora, a questão maior é que isso é uma artimanha de Satanás para fazer com que você viva a igreja, esteja na igreja e esteja longe de Deus de todas as formas, porque você vive um evangelho pela metade. Você abre mão do absoluto, então você vive nesse relativismo. E não sabe mais. Outra coisa que é interessante, que na relativização que acontece, ou seja, nada é certo ou errado, uma das coisas que Satanás tem feito é relativizar o pecado, aquilo que é pecado, que é contra a vontade de Deus. A gente começa a passar pano para isso e dizer, olha, talvez não seja tão errado assim, né? Aí você acha que, na sua opinião, você acaba praticando algo que é contrário à vontade de Deus e que te tira do propósito de Deus. Então o diabo nem tira a sua fé, mas faz com que você viva meias verdades. Meias verdades é uma mentira inteira. E desde quando ele faz isso? Desde sempre, né? Desde o Éden? Desde o Éden, lá em Gênesis capítulo 3, fala lá dele distorcendo a palavra. Para o nosso tempo agora, existe uma corrente de pastores, teólogos, que estão relativizando a interpretação da Bíblia. Dizendo, olha, isso que foi escrito há 4.000 anos atrás, isso foi escrito há 2.000 anos atrás. Não faz mais sentido nenhum para a igreja do século XXI. Eu tenho ouvido isso. Essa é a maldita teologia liberal, né? É uma vertente já que vem surgindo. E são muitos esses pastores, eles estão na mídia, eles pregam e as pessoas acreditam porque é exatamente um evangelho que traz uma mensagem acolhedora. Então, assim, o cara está vivendo em pecado, a pessoa está vivendo na prática do pecado e o evangelho vai confrontá-lo. Mas ele não quer esse evangelho do confronto, ele quer o evangelho, o pseudo-evangelho, que é esse evangelho acolhedor que concorde com o que ele está fazendo. E talvez seja essa a justificativa de tanto sucesso desse pessoal que está pregando esse evangelho liberal. No entanto, não é o evangelho bíblico, né? A gente fala que a Bíblia ela estabelece absolutos. Deus na Bíblia é o Deus do sim e é o Deus do não, né? Existe até um termo relacionado a Deus que as pessoas estranham um pouco, mas a gente diz assim, na Bíblia Sagrada, quem abençoa é Deus e quem amaldiçoa é Deus. Quem dá a vida é Deus, quem tira a vida é Deus. Ele continua sendo Deus, isso não mudou. Me parece que a igreja, quando tira a autoridade da Escritura, isso lá na Idade Média, final da Idade Média, e sai daquilo que seria o ideal para ela, então acontece o movimento da reforma, a gente caminha alguns já pelo menos 500 anos depois disso, e hoje a gente tem uma situação um pouco pior do que eles viviam, né? Porque ali o conflito estava começando apenas e a reforma protestante meio que trouxe as coisas para os seus devidos lugares, segue-se o novo movimento. Ou trouxe pelo menos uma reflexão a respeito, né? Hoje a igreja precisa ser reformada de uma maneira muito mais ampla, não é isso? Porque, assim, a questão da época de Lutero é que a igreja se arrogava para si, trazia para si a autoridade para definir o que era certo ou errado. E aí há um protesto contra a igreja nesse sentido. Hoje o problema é muito mais grave do que naquele contexto, porque hoje todo indivíduo traz para si essa questão de definir o que é certo e o que é errado. Tem a crença própria. Cada um tem a sua própria crença, é tudo relativo. O que é certo para você não é certo para mim. E a minha opinião, quantas vezes eu ouço isso, eu já ministrei a palavra para alguém, de ministrar, explicar aquilo que o Senhor fala, o que é certo, o que é errado. E a resposta da pessoa é o seguinte, pastor, na minha opinião, na verdade eu acho que essa é a sua opinião. Eu não acho que é isso, né? E isso tem sido recorrente. Então, hoje o problema é muito mais sério, de que hoje todo mundo traz para si essa palavra de como a pessoa que pode definir o que é certo. Cada cabeça uma sentença. Né? Muito bem. Pastor Alain, qual conselho o senhor daria para quem está nos assistindo, para quem nos ouve, independente da denominação que participe, da igreja que faça parte, da religião que tenha? Mas se essa pessoa, de fato, crê na Bíblia como palavra de Deus,
Qual é o conselho que a gente dá na questão da interpretação? Porque as pessoas interpretam a Bíblia e alguns interpretam à sua maneira. Não, mas não é isso que a minha igreja ensina, não é isso que o meu pastor ensina. Mas se nós temos uma única Bíblia, um único Deus e um único caminho, que conselho a gente daria para as pessoas hoje, por exemplo, que têm sede por conhecer a verdade, está estudando a Bíblia num contexto de tantas opiniões diferentes, por exemplo? Esse é um grande desafio mesmo no nosso tempo. De fato, existe toda uma dificuldade nessa questão de interpretação. Mas assim, o que é essencial para a salvação é acessível a todas as pessoas. Muito bem. Aquilo que é básico, basilar da fé, o que a Bíblia ensina sobre o Evangelho, justificação pela fé, Jesus como o único caminho, os solas, que a gente fala só a fé. É o resumo disso, né? Que é o Evangelho, isso é acessível a todas as pessoas. O que a gente precisa ter como parâmetro para a gente é, de fato, acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é suficiente. O conselho do apóstolo Paulo com relação a isso é você trazer para si esse entendimento, que toda a Escritura é inspirada por Deus, é proveitosa, ou seja, se relacione com a Bíblia, se aproxime dela, acredite nela. O capítulo 4 de 2 Timóteo começa um apelo do apóstolo Paulo, dizendo que deve-se pregar a palavra em todo o tempo. E aí pregar para os outros, mas pregar para a gente mesmo. Ler a Bíblia, buscar a compreensão da Bíblia. Vai existir alguns pontos na Bíblia que é difícil de compreensão. Mas, sinceramente, esses textos mais difíceis de compreensão não é aqueles que têm a ver e definem a questão da nossa salvação. A questão de Cristo e da salvação é algo fácil de ser acessível. Então, sobre o conhecimento de Cristo, vai ler a Bíblia, vai participar de um discipulado, vai buscar aprender a palavra, porque não tem outro caminho. Ela precisa ser a nossa bússola, precisa ser o caminho que a gente deve seguir. Se tem uma frase que diz assim, que quando a gente não sabe para onde a gente está indo, qualquer caminho serve. Então, se de fato a gente busca a eternidade, se o assunto é salvação, então nós precisamos fazer uso do mapa correto, e o mapa é a palavra de Deus, e a palavra é a nossa bússola. No entanto, precisamos adotar uma postura de leitura da Bíblia, porque penso que algumas pessoas talvez até por isso justifique tantos pregadores coachings hoje em dia, né, que estão mais preocupados em massagear o ego do que confrontar e mostrar o erro das pessoas, o pecado, como Jesus fazia, por exemplo, fez com a mulher apanhada de adultério, fez com a mulher samaritana da cidade de Sicar, no Evangelho de João, fez com Zaqueu, fez com Nicodemos, todas as pessoas que tinham contato com Jesus. Aliás, teve uma vez que Jesus estava pregando e a pregação foi um pouco pesada, um pouco difícil, como sempre era, de confronto, e as pessoas foram embora, e os discípulos falaram: Senhor, se o senhor não der uma maneirada aí, se o senhor não mudar um pouquinho o conteúdo, não vai ficar ninguém. E Jesus disse assim: vocês não querem ir também? Sim. Né? Aí a declaração deles: para onde iremos nós? Só, né? Tu tem palavra. Então aí eu me lembrei aqui de uma frase no sermão que o senhor trouxe, que é importante não só ler a Bíblia a nosso favor, né? Não é só pegar os textos, digamos assim, como fazem as pessoas, né? Abrir lá no Salmo 91, só aquilo que nos favorece. E, aliás, toda a Bíblia nos favorece até quando ela nos corrige, né? Sim. Mas é ler a Bíblia contra nós também, né? Sim. É uma frase de Dietrich Bonhoeffer, né? Que é um teólogo alemão, foi martirizado na época de Hitler, né? Na época do nazismo. Ele fala essa frase na questão de discipulado e no compromisso com a palavra. Você não pode ler a Bíblia só a seu favor. Precisa ler principalmente, ele diz, contra nós, para nos corrigir, né? Na história da igreja, principalmente a era dos reformadores, depois vem a era dos mártires, muitos perderam a vida por defender a fé, por defender a Bíblia, né? Muitos foram martirizados, queimados vivos, aquela história toda, desde a história da igreja, na verdade. Então, eu penso que também não será diferente em nosso tempo, né? Há um preço, pastor Alain, que a gente necessariamente deverá pagar por defender a Escritura em nosso tempo também. É um sacrifício. A gente pode perder algumas coisas, por exemplo, amizades, ser rejeitado em algum momento por defender a palavra.
Esse é um preço que a gente de repente pode pagar hoje também? Evidente, não tem o que a gente fazer, né, com isso. Até o texto do apóstolo Paulo que a gente leu, que é 2 Timóteo capítulo 2, o versículo 3 e 4, fala que chegaria um tempo em que as pessoas não suportariam ouvir a palavra. É um tempo em que as pessoas procuram, amontoam para si mestres, pastores, que falam o que elas querem ouvir. Mas a exortação de Paulo é: prega a palavra, não importa o tempo, ou quem despreza ou não, se você vai ser bem recebido ou não. Jesus falou, né? Os profetas que viveram antes de nós, todos eles foram perseguidos, então fiquem felizes, bem-aventurados fossem injuriarem e falarem todo mal contra vós por causa da minha palavra, né? Acho que faz parte, mas assim, o que eu penso é que a gente tem que se posicionar assim, e se posicionar do lado certo, que é se posicionar pela Bíblia. Ela é a verdade a verdade absoluta, Cristo é a verdade absoluta, então é por ele que nós... Esse é o caminho, ande por ele. Esse é o caminho. Muito bem. Então, só a Escritura foi o tema da mensagem de hoje. Muitas virão pelo menos mais 4, né, pastor? As próximas. Vamos dar sequência à série. Hoje o tema é Abertos para a Reforma em Tempos de Relativismo, né? Então, cada mensagem vai ter uma ideia, assim, um link para o tempo em que a gente está vivendo. Muito bem. A questão tratada hoje por um dos solas é a questão do relativismo, e cada sábado, cada pregação vai ter um ponto desse assim. Então, em tempos de relativismo, somente a Escritura. Então, mas eu tenho a minha opinião. Aí vou usar aqui uma frase que o senhor usou lá, o senhor assistiu num debate. A tua opinião não serve para nada, o que vale é a palavra de Deus, né? Então, em tempos de relativismo, se há alguma dúvida em termos de comportamento, de ações, de decisões, consulte a palavra, consulte a Bíblia Sagrada, para que você possa se manter na presença de Deus, na verdade fundamentada nas Escrituras Sagradas, tá ok? Queria agradecer mais uma vez por esse momento aqui ao nosso querido pastor Alain. Bem. Queria encorajar você, se você não assistiu o culto do sábado, acesse lá o link no YouTube, assista o culto, ouça a palavra, e se você puder estar presente aqui nos próximos também que virão, venha. Se não, assista em casa mesmo, mas não fique fora desta série, porque ela traz muitas verdades para nós, ok? Muito obrigado, pastor Alain, muito obrigado por sua presença. Amém. Que Deus abençoe todos nós. A mensagem de hoje é: acredite na palavra, confie nela, viva, obedeça a palavra de Deus, que esse é o caminho. Muito bem. Que Deus abençoe vocês, a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Até a próxima.